Olá, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre abandonar uma única crença. Essa nossa reflexão vai ser como base os ensinamentos do Krishnamurti, Joel Goldsmith e do Carl Gustav Jung, e no decorrer do vídeo eu também vou trazer algumas percepções e algum entendimento que eu tenho sobre isso. Eu sou Glaucia Pomílio, bem-vindos de volta aqui no meu canal. Bom, qual que é essa crença que a gente precisa abandonar e podemos dizer imediatamente, mas porém é um processo, né, dentro dessa nossa jornada de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, né, e de caminho espiritual. É a crença em dois poderes, a crença no bem e no mal. E se a gente observar durante toda a nossa história, né, se a gente olhar a história dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, a gente consegue observar a presença sempre do bem e do mal, esta guerra entre bem e do mal, né, a luta do bem e do mal, aquele que vai vencer, aquele que será derrotado. Se a gente observar isso dentro de um processo agora histórico mesmo, né, nem falando psicologicamente, nem espiritualmente falando, dentro de um processo histórico a gente vê essa construção e essa narrativa entre o bem e o mal. O que eu considero que seja importante a gente entender é que o homem, né, o ser humano, a gente sempre vai buscar formas para explicar algum evento e algum conteúdo, e a gente tem que pensar que isso sempre vai ser durante aquele período, né, a época e o contexto, e com as ferramentas que estão disponíveis ou que o homem tem o conhecimento naquele momento. Então, por exemplo, hoje nós temos disponíveis para nós muitas ferramentas tecnológicas que lá atrás os nossos antepassados eles não tinham tantas ferramentas que a gente tinha hoje. Isso não significa que eles são inferiores que nós, muito pelo contrário, eles nos deixam, né, nos deixaram muita sabedoria. Acontece que eles usam, né, aquilo que eles tinham, né, no momento para poder explicar algo ou algum fenômeno. O que é diferente hoje com a gente. A gente tem outras ferramentas e a gente vai tentar explicar de acordo com o nosso contexto, com aquilo que a gente conhece, com as ferramentas que a gente tem. O Krishnamurti, ele fala muito sobre a questão do condicionamento da mente, o quanto a nossa mente é condicionada pelos nossos processos históricos, cultural, social, e de fato tudo isso faz parte da nossa vida. Jung vai falar que isso são influências do inconsciente coletivo, e o Joel Goldsmith ele vai trazer também sobre essa questão dessa mente universal, né, que ela precisa ter esse processo de transcendência para que a gente se una à mente divina. Então o Joel ele fala também, né, ele fala tudo isso que a gente vê no mundo e que a gente chama como mal são crenças, e ele usa bastante nos seus ensinamentos a palavra nada, né, isso é um nada. Ele fala assim, então a hora que você está de frente com um problema, com uma situação, com uma crítica, com uma crítica não, com uma dificuldade, você tem que olhar para aquilo, né, ter a relação com aquilo e perceber que aquilo é um nada. Por quê? Porque segundo os ensinamentos do Joel, só existe um único poder. Então, trazendo, né, essa visão que os três falam, vamos fazer uma reflexão agora nessa questão da crença no bem e do mal. Pensando na vida, tá? E aí você faz a reflexão, e isso a gente deixa para falar depois em um outro vídeo, tá? Com um outro tema mais focado, específico para isso. Mas pensando na criação, independente do nome que você vai dar para isso, tá? Se você vai dar Deus, universo, força, mente divina, enfim. Mas fazendo essa reflexão, você acredita que a criação, ou a criatura que cria todas as coisas, né? Pensando por esse lado, você acredita que alguém cria algo, né? Ou cria alguém para sofrer? Você acredita aqui e agora, fazendo essa reflexão? Você acha que você nasceu para sofrer? Você acha que você nasceu para ter que travar, né? Ou traçar uma luta contra alguma outra força?
contra algum outro poder, que a vida tem que ser essa batalha de bem e do mal? Qual é a sua visão e a sua perspectiva em relação a isso? E se de repente você falar sim, precisa haver essa guerra, haver essa batalha, será que em algum momento, em que lado que você esteve? Ou em que lado que você está? Então perceba que dentro de toda a nossa história, tudo tem uma batalha, né? Se a gente trazer isso para a nossa vida prática, também estamos em batalha, percebe? A gente tem que ter o melhor emprego, o melhor carro, o melhor cargo, né? Se for prestar um concurso, tem que ter a melhor posição, o melhor lugar, as melhores notas, o melhor relacionamento, a melhor casa, o melhor carro, o melhor apartamento, percebeu? E parece que a gente sempre está nessa batalha. Quando não há a batalha em um outro nível, né, que é explicado, que é contado, que é falado para nós, uma batalha num outro nível, numa outra dimensão, numa batalha espiritual, também tem a nossa batalha terrena, porque nós estamos o tempo todo né, querendo ser melhor que o outro. Essa batalha faz parte da fonte criativa, que tudo cria, que tudo é, ou essa batalha é uma criação da mente humana? Esse é um ponto de reflexão. Será que realmente existe algo ou alguém que a gente precisa combater, que a gente tem que entrar para essa guerra e temos que entrar para vencer? Ou isso é um construto que vai acontecendo durante épocas e eras e épocas e eras, e isso vem complementando os nossos dias até hoje, dentro da nossa história, dentro da nossa cultura e dentro da nossa sociedade? Que as guerras sempre existiram, aquelas que a gente ouvia e aprendeu nas escolas. Temos guerras recentes. Será que vamos continuar tendo outras guerras? Vamos evoluir com isso? Será que de fato é preciso? Eu gosto de fazer uma reflexão, e essa agora é uma reflexão minha mesmo, que tudo aquilo que a gente se prepara, de fato vai acontecer. Se eu ficar me preparando para uma guerra, né, com algo ou alguém, eu estou me preparando para isso. E eu também estou condicionando a minha mente para isso. E, em algum momento, eu vou para essa guerra. Eu vou para essa batalha. Então, essa crença, né, no bem e no mal é um outro aspecto também que a gente precisa transcender. Já fiz num vídeo anterior, né, trazendo também essa visão da transcendência, que são abordagens diferentes, né, tanto do Joel, tanto do Krishnamurti e do Jung. E talvez essa seja mais uma crença que a gente também precisa transcender, porque às vezes a gente está passando, né, alguma situação, alguma experiência na nossa vida, normalmente a gente atribui a algum mal, né, algum ser negativo, algum espírito negativo, alguma situação negativa, energia negativa e etc. Mas será que isso de fato é real, ou será que isso é uma construção mental, uma construção universal, enquanto as nossas experiências? A gente tenta explicar algo, né, algum evento, alguma situação, colocando essa força, né, em dois poderes. Essa batalha, essa luta que sempre existe, que quando ela não é terrena, ela é espiritual. Tá? Aqui, realmente, se você está chegando, né, aqui pela primeira vez, a ideia dos conteúdos aqui é realmente fazer com que a gente faça uma reflexão e exerça o nosso pensamento crítico. Você não deve, tá? Não deve mesmo, nem precisa concordar com o que eu estou trazendo aqui. Eu só procuro trazer de uma forma que de repente faça você fazer uma reflexão, né? Então, se você sair desse vídeo aqui falando, poxa, se você parar para pensar, penso eu que eu já consegui cumprir o meu objetivo, tá? Porque é justamente fazer com que a gente exerça o nosso pensamento crítico. Então, de novo, será que realmente o bem e mal, eles existem, ou essa é uma construção? Porque perceba, a nossa mente, ela é totalmente criativa. Uma mente criativa, né, ou uma mente, digamos que em confusão,
ela não cria nada, percebe? Por exemplo, se a gente pegar um pintor, quando ele está trabalhando ali na obra de arte, se ele tiver com confusão dentro dele, não vai sair como sairia num fluxo. Agora, quando ele está no flow, quando a mente dele não está em confusão, ele vai simplesmente pinta e a obra de arte está criada. Então, será que não somos nós mesmos, né, que estamos criando essa batalha, que estamos criando essa guerra, que estamos criando essa confusão entre esses dois poderes, do bem e do mal? E como isso está presente desde lá, né, dos antepassados da nossa história, será que isso também não é uma crença que molda os nossos pensamentos e que, de alguma maneira, faz com que nós conduzimos a nossa vida a partir dessa crença de bem e de mal, e que isso de alguma maneira traz esse conflito para dentro de nós? Quantas vezes, de repente, você já não esteve em alguma situação, né, onde você parou, analisou e se questionou e falou: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu preciso passar por isso? Por que está causando tanta dor? Por que está causando tanto trauma? Por que está causando tanto sofrimento? E de repente, após esse questionamento, você concluiu com base, de acordo com o que é culturalmente aceito, socialmente aceito, de que existe de fato uma força do mal operando, trabalhando e bloqueando, impedindo os seus caminhos, e aí isso se tornou uma verdade para você, e você carrega, e assim você toca. Entende? É uma reflexão que a gente precisa fazer. Tudo aquilo que a gente toma como uma verdade absoluta, de alguma maneira a gente vai experimentar na nossa vida. Mas e se a gente tentar transcender também essa questão, né, essa força em dois poderes? Será que também a gente não consegue experimentar um outro nível, uma nova visão, uma nova percepção, aquilo que de fato é real ou aquilo que de fato é a realidade? Vocês conseguem entender que essa forma de lidar, enxergar a vida, ela exige um pouquinho de nós, o quanto que é difícil, às vezes, a gente se livrar dessas crenças, porque a gente carrega ela, não é de agora. Em algum momento na nossa vida, independente se a gente teve uma criação muito rígida, né, assim, questões religiosas, por exemplo, mesmo que a sua experiência foi mais tranquila, que nem eu, por exemplo, a minha foi, principalmente em termos de religião, não teve aquela cobrança, você tem que frequentar isso ou aquilo. Posso dizer que na minha experiência foi assim um pouco mais livre, né? Eu podia seguir um caminho, mas em algum momento na minha vida eu tomei contato com isso. Eu tomei contato com essa questão dessa guerra, dessa batalha entre o bem e o mal. Mas será que de fato elas existem? Ou é um construto? Então, quando a gente vê os ensinamentos do Krishnamurti, do Joel e do próprio Jung, o processo, né, o que eles estão falando, apesar de ser abordagens diferentes, é sempre isso. Volta para dentro de você, tenha uma experiência, faça suas próprias reflexões. O que eu acho bacana também, que eles deixam, né, como ensinamento, é que a partir do momento que você tem a sua experiência, não tente fazer com que outro siga o seu próprio caminho. E isso é muito o que acontece aqui na nossa sociedade, né? A pessoa que vai e descobre algo, nós temos a tendência de dizer para o outro que não, você tem que fazer exatamente assim. E será que temos que fazer exatamente assim? Ou será que podemos, de repente, chegar e falar, olha, eu segui esse caminho, eu encontrei uma resposta, eu encontrei a verdade dentro de mim. Se a gente olhar os nomes, né, de grandes mestres ou de grandes professores, a gente consegue ver essa mesma atitude, esse mesmo movimento.
um movimento para dentro, onde a pessoa descobre quem ela é com os métodos dela, e aquele que realmente quer compartilhar vai passar para nós que existe um caminho. Mas não vai ter aquele negócio rígido, aquela regra. Eu já repeti aqui em outros vídeos, né? Jesus não criou o cristianismo, Buda não criou o budismo, entende? Então, deixo aqui mais essa reflexão. Na sua opinião, na sua visão, né? Será que realmente faz parte, né, da criação? Né? A criatura, o Criador realmente cria as criaturas para que tenha uma guerra, uma batalha? Ou isso é um construto mental? Né? É um construto do homem para de repente tentar explicar alguns eventos que acontecem nas nossas vidas e a gente usa de duas forças, força do bem, força do mal. Deixo essa reflexão para o vídeo de hoje, espero que de alguma maneira tenha contribuído na sua jornada de autoconhecimento. Obrigada e até o nosso próximo vídeo.